Obtenção da certificação ambiental. Então, novamente aqui alguns exemplos de certificados. A certificação pode ser vista como uma marca própria. Se os clientes desconhecem a certificação, então ela não agrega valor à marca da empresa. Já se a certificação é bastante conhecida e valorizada pelos clientes, obtê-la é uma forma de associar a marca da empresa com a marca da certificadora, proporcionando geração de valor. Então, acredito que desses daqui, o que os consumidores conheçam mais seja o selo do Procel. Então, se o consumidor não conhece aqui esse selo, que inclusive é americano, mas o consumidor brasileiro não conhece, por exemplo, esse selo, ele vai olhar no produto e não vai ter nenhuma associação direta do que significa. Ele vai ter que pesquisar e muitas vezes o consumidor não tem tempo para ficar fazendo pesquisa. Procel não, provavelmente a pessoa vai ver esse selo numa geladeira e já vai saber o que é. Então a questão da marca ser conhecida pelas pessoas da região. Isso eu estou falando de Brasil. Nos Estados Unidos, provavelmente esse selo aqui é mais conhecido que esse. Então você tem que saber o que é que, se o certificado que você quer obter é um certificado que seu público-alvo conheça. Ou então, se ele não conhece, você vai ter que fazer alguma ação de marketing voltada para que seu público-alvo conheça a certificação que você tem ou quer obter. Isso é importante. A certificação só vai agregar valor à sua marca, ao seu produto verde, se o seu consumidor conhecer. Os sistemas de certificação confiáveis são geralmente constituídos por 3 elementos. Então, você tem um padrão, que define os requerimentos que devem ser cumpridos, uma avaliação realizada de acordo com o padrão definido, normalmente conduzida por uma terceira parte independente, a organização certificadora. E o credenciamento garante que as organizações certificadoras são confiáveis, independentes, competentes e geram resultados capazes de serem replicados. Então, são sempre esses 3 elementos importantes na questão da certificação. Padrões de processo e padrões de desempenho. Então, processo é o melhor caminho a seguir, um padrão de processo, ou seja, você seguir um caminho em detrimento dos outros. E desempenho é uma questão de você ter um melhor resultado no caminho que você seguir. Então, por exemplo, os atletas, os corredores, eles sempre avaliam o desempenho. Eles já escolheram um caminho e agora vão avaliar o quão bom eles estão fazendo esse caminho. Então vamos para os padrões de processos. São os padrões típicos do sistema de gestão ambiental. Então são estabelecidos com base em sistemas documentados para implementar uma política ambiental. Eles não requerem nenhum nível mínimo de desempenho. Então isso é importante. Quando o padrão é de processo, a empresa busca uma certificação que tenha um padrão de processo, ela não tem uma exigência de um padrão mínimo de desempenho. Buscam apenas a conformidade com os níveis legais. Por exemplo, a ISO 14001. Então, ela vai avaliar se está conforme ou não está conforme, sem se preocupar o quanto está conforme ou o quanto está desconforme. O foco é no processo. Já os padrões de desempenho, aí sim, tem nível mínimo fixo de desempenho a ser atingido. O exemplo do Procel da eficiência energética. Você tem que ter aquele nível de eficiência para obter um selo A, por exemplo, que é o mais alto. A ecoeficiência ela vai ser um padrão de desempenho. Os principais motivos para a empresa buscar uma certificação ambiental são demanda dos consumidores por produtos, alcançar novos mercados, demandas de investidores, doadores ou companhias seguradoras, pressão de governo como condições para obter concessão em contratos e pressão de fornecedores ou distribuidores. Nós falamos isso na terceira aula dessa disciplina. Eu vou deixar aqui no cards e também a playlist da disciplina na descrição. A empresa deve considerar se realmente a certificação é necessária e, a partir daí, decidir qual é o sistema mais apropriado. Algumas vezes a decisão é fácil, pois os consumidores ou investidores podem especificar determinada certificação.
ou pode não haver alternativas. Então, às vezes, é realmente fácil. Ou já os consumidores já decidiram, já está muito claro, ou os próprios investidores, que é até mais comum, ou não tem alternativa. Outras vezes, no entanto, é difícil e envolve uma análise minuciosa dos prós e contras de diferentes alternativas. Ao tomar a decisão pela certificação, a empresa precisa estar ciente das etapas do processo, dos investimentos, dos prazos e requisitos necessários. Geralmente, quando a empresa opta por uma certificação, isso já é uma decisão do nível estratégico. Também falamos disso em outra aula. E, claro, toda decisão estratégica, a empresa precisa arcar com as consequências, seja positivas ou seja negativas. Não adianta dizer que vai buscar uma certificação se não se comprometer. Se no primeiro momento que os investimentos ficarem muito altos, você por algum motivo abrir mão e buscar uma outra coisa. Você tem que saber que os gastos de início vão ser altos, porque não vão ser gastos, vão ser sim investimentos. Tem que saber lidar com os prazos, os resultados não vão vir de imediato, e tudo isso tem que estar muito claro para a empresa que decidir por uma certificação.